Galera, aconteceu tanta coisa que eu nem sei por onde começar, mas de novo vou tentar fazer a linha cronológica, tá bom? Depois das últimas informações que eu passei para vocês sobre o que o Elon Musk falou sobre Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes acabou abrindo um processo contra ele, o que aconteceu? Elon Musk vazou um áudio, os áudios são maravilhosos, então é isso que eu vou colocar para vocês, para a gente entender o que foi que Elon Musk fez. E não só ele postou esse áudio no Twitter, no caso X, mas também começou a postar outras coisas e incluiu, inclusive, Lula entre os seus discursos. Sim, é isso mesmo, o negócio está provocativo e é isso mesmo que a gente gosta. Vamos lá. From this Judge Alexander. Um, that's his name on Twitter at Alexander. And there would be to suspend accounts immediately. We're given typically 2 hours to suspend an account or face massive fines. And the final straw is we were being given demands to suspend sitting members of the parliament and major journalists. And moreover, we could not tell them that this was at the behest of Alexander Morales. We had to pretend that it was due to our rules of service. And that was the final straw, and we said no. Pois é. Aí depois desse áudio que ele postou, que eu acabei de mostrar para vocês, mas está aqui em inglês, não é mesmo? Elon Musk começou a provocar Alexandre de Moraes dizendo o quê? Vou aqui traduzir para vocês, tá, galera? E aí o Elon Musk pergunta para o Alexandre de Moraes: este é o cerne do problema. O que você diz, Alexandre de Moraes? Aí não só isso, ficou nisso aqui? Não, ele postou muito mais coisa. Aí ele está retweetando vários vídeos das pessoas que estão debatendo sobre esse assunto, inclusive aqui um vídeo do jornalista, né, que espalhou lá as informações sobre o Twitter. E aqui ele faz uma provocação ao Alexandre de Moraes também, perguntando, né? Eu acho que foi o jornalista que disse isso no final do vídeo, dizendo: me diga, Alexandre de Moraes, se as desinformações não estão aí do seu lado, não estão na mesa aí com você, né? Não somente, galera, teve várias provocações, várias. Aqui é um vídeo, eu já vou colocar também para vocês o que foi falado resumidamente nesse vídeo aqui, onde o Glenn, para quem não lembra quem é o Glenn, gente, o Glenn eu vou pegar aqui para vocês a informação. O Glenn, gente, ele é o cofundador do Intercept, que foi aquele veículo de comunicação independente que ganhou notoriedade depois de publicar as revelações do Edward Snowden sobre espionagem. Lembra desse caso? Então, foi ele que veio a público com essas informações. Já já eu trago o que ele falou aqui que eu achei importante, por isso que eu vou trazer para vocês. Mas vamos só finalizar aqui de ver o Twitter do Elon Musk, tá? E aqui o Elon Musk diz que o X está apoiando todos os brasileiros, independente da afiliação política. E aí ele fala assim, tá, gente? E você está, tipo, fazendo uma provocação, tá? Aí vamos subir mais um pouquinho aqui, porque sobrou, meu querido, até pro Lula. Aí aqui ele repetiu de novo o áudio, que alguém colocou a tradução em português, né? Como eu já mostrei para vocês. E vamos lá. Aí aqui, vamos achar mais uma, porque, gente, ele posta bastante coisa. E eu tô mostrando aqui pra vocês que realmente eu tô no Twitter dele, tá? Pra depois o pessoal não falar que eu tô manipulando, que não fiz não sei o quê. Ó, outra postagem de um brasileiro. E aí o que ele diz aqui nessa postagem que ele retweetou do brasileiro, né? A lei é para todos, inclusive para Alexandre. Ele deveria ser penalizado pelos seus crimes, né? É o que ele põe aqui de novo, fazendo uma provocação bem maravilhosa. Ai, gente, isso tá babado demais. Tem aqui, ó. Aqui eu falei pra vocês. E aqui ele pegou pesado. Ele disse assim, ó: como Alexandre de Moraes se tornou um ditador no Brasil. Ele tem Lula na coleira. Foi isso o que ele disse. Pois é, porque a gente sabe que quem está mandando no Brasil hoje em dia não é o Lula e sim o Alexandre de Moraes, porque o Lula até agora não teve coragem de vir se manifestar. Até a Janja veio, mas o Lula não falou absolutamente nada.
E aí, o último post aqui de Elon Musk foi: se você apoia o lado que censura a liberdade de expressão e os fatos, você não é o woke ou progressista, você é um tirano. Woke, para quem não sabe, é aquela, né, o pessoal que gosta da linguagem neutra e essas outras coisas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu até salvei aqui para eu não esquecer, o que a Jandia falou sobre este assunto. Inclusive, eu fiz uma bela de uma provocação lá no post dela também. E aí, Janja disse que novamente não me surpreende a postura de Elon Musk, que nos últimos dias tem feito uma série de postagens atacando a soberania. É essa palavra que eles estão usando, né? Soberania. Mas o Elon Musk não atacou a soberania de ninguém. Ele está fazendo uma pergunta para o Alexandre de Moraes de acordo com o que o advogado do Twitter está dizendo. Que, de acordo com a lei brasileira, o que o Alexandre de Moraes está pedindo está fora da lei, ou seja, ele está fazendo algo que não deveria ser feito. E mesmo assim, estão falando que o Elon Musk está atacando o Alexandre, né, a soberania brasileira, o Alexandre de Moraes, sendo que na verdade não é. O anúncio de Musk de liberar as contas bloqueadas por decisões judiciais é um desrespeito a uma decisão jurídica do Brasil. Ok, mas ele está questionando porque vocês estão pedindo forçosamente, estão contra a lei e querendo colocar a culpa no Twitter, que foi o que vocês ouviram lá no áudio. Ele está dizendo que você bloqueia minhas contas, mas não diz que foi eu que te pedi, porque tá fora da lei e diz que foi o Twitter. Então fica meio complicado, né? E aí, essa eu não vou ler tudo aqui para vocês, né? Porque tá aí. E eu fiz uma provocação aqui embaixo, ó. Oi, Janja querida, tudo bom, minha linda? Quando é que teu marido covarde vai sair da barra da tua saia e se manifestar sobre isso? Estamos aguardando ansiosamente. Um beijo, claro. Eu não poderia deixar de fazer um comentário, porque eu estou louca para saber o que o Lula tem a dizer, mas ele não vai se manifestar, sabe por quê? Porque o governo dele está tão fraco que se ele vir se manifestar a favor de Alexandre de Moraes, aquele público que talvez estivesse em dúvida em votar nele, já não vai votar mais, porque realmente isso aqui é um abuso de poder, tá bom? Aí vamos ler aqui sobre o vídeo do Glenn, lá que o Elon Musk retweetou, que eu achei bem importante, porque ele trouxe à tona que até o New York Times, lembrando, o New York Times foi aquele jornal que comprou, ou sei lá, eu falo comprar porque só assim ele ia conseguir as imagens da embaixada da Hungria com o Bolsonaro. Lembra? Foi ela que deu a notícia e que fez todo mundo pensar que talvez o Bolsonaro estivesse indo se esconder ou pedir asilo para a embaixada da Hungria. Então, por esse motivo é que eu trouxe para vocês, porque ele diz que até a New York Times está achando exagerado o que está acontecendo no Brasil em relação ao Alexandre de Moraes, ou seja, o Alexandre de Moraes, na visão do New York Times, está errado. Vamos ler aqui rapidinho, ó. Glenn discursa sobre o regime de censura autoritária de Alexandre de Moraes no Brasil, citando o New York Times. A esquerda brasileira o odiava até que ele assumiu o seu papel e começou a censurar aparentemente quase todo mundo que a esquerda brasileira considera seu inimigo, especialmente os apoiadores de Bolsonaro, incluindo a ordem de prisão de membros do Congresso e jornalistas, tendo suas casas revistadas e apreendidas. E agora ele é um herói para a esquerda brasileira. Lembrando que tem posts no Twitter do PT dizendo, na época que o Alexandre de Moraes não era tão a favor assim do PT, chamando ele de golpista também, tá bom? Vou deixar aqui na tela para vocês, inclusive, para a gente conseguir visualizar isso direitinho. Continuando aqui, se você questionar esse juiz, você será chamado de defensor do fascismo. O Alexandre de Moraes prendeu 5 pessoas sem julgamento por postagem nas redes sociais que, segundo ele, atacavam as instituições brasileiras. Ele não ordenou que fossem censuradas, ele ordenou que fossem presas sem julgamento. A única vez em toda a minha carreira como jornalista em que me perguntei se deveria realmente questionar, desafiar ou criticar um responsável político foi esta pessoa que chegou ao ponto de ordenar que pessoas fossem presas sem julgamento por criticá-lo. Se você criticar Alexandre de Moraes, você será banido ou talvez preso por isso. Passei cada segundo até o início deste programa ao telefone com meus advogados. Alexandre de Moraes é alvo de crítica das pessoas, então, na sua opinião, ele é uma vítima do discurso ilegal das pessoas.
Ele então inicia seu próprio processo legal para fazer com que essas pessoas sejam presas ou censuradas, e então ele atua como juiz em seu próprio caso, um caso que ele mesmo iniciou, um caso em que ele se considera vítima. Depois, ele julga essas pessoas culpadas e manda prendê-las ou bani-las da internet. Se você sabe o quão repressivo um regime de censura deve ser para o New York Times escrever um artigo como esse, independentemente de quão autoritário ou repressivo você pense que Bolsonaro é, as instituições que agem contra ele, em particular esta Suprema Corte, tornam-se mais repressivas, tá? E aí, claro que o Glenn sofreu muitos ataques na internet e rebateu alguns posts que eu quero ler aqui para vocês. O jornalista Glenn disse que nenhuma plataforma tem a obrigação de ficar no Brasil e ser uma arma deste regime de censura judicial. Ele é crítico às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Para Glenn, Elon Musk está dizendo que poderá sair do Brasil, assim como outras big techs como o Google, o YouTube e o Facebook, e ele citou que o Hubble deixou o país. Gente, eu fui lá nesse Hubble, é este aqui, ó. Só que o que acontece? Eu não tô no Brasil, então para mim esse Hubble ainda está ativa, claro, né? Mas para vocês pode ser que não apareça. Vão lá fazer o teste e me digam aqui nos comentários se vocês conseguem acessar o Hubble, tá bom? Aí o que aconteceu? Começou a haver burburinhos de que o governo Lula acaba de anunciar que irá suspender todos os contratos com a Starlink, companhia de Elon Musk. E esta pessoa provavelmente, né, como vocês podem ver aqui, deve ser da família de Dilma Rousseff. Ele está comemorando tudo isso. E aí começaram a haver os questionamentos. Ele soltou que o governo Lula acaba de anunciar que irá suspender. E aí vieram aqui embaixo e falaram assim, ó: os contratos com a Starlink devem ser revistos, não suspensos. O governo pensará em rever os contratos que tem com a Starlink, afirmou Paulo Pimenta, ministro da Secretaria da Comunicação da Presidência. Ou seja, afirmou que o governo ia quebrar os contratos, né, suspender os contratos com a Starlink. Aí o que eu fiz? Ou seja, fazendo fake news. Parabéns! Quando esse cara postou essa informação, vieram críticos dizer que não era justo, que por causa desta briga que está acontecendo entre Alexandre de Moraes, Lula fosse suspender a Starlink. E aí, claro que o Elon Musk veio aqui dizer que vai dar internet de graça às escolas se Lula romper com a Starlink. A declaração é uma resposta ao governo que avalia, né, não é dar fim, mas tudo bem, né, mas foi o que surgiu por causa daquele cara, com a empresa que fornece internet de banda larga em alta potência. E aí, ó, ele deu a declaração na noite desta segunda-feira em resposta ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, que disse que o governo vai avaliar, suspender. Não vai suspender, mas vai avaliar, né? E tem mais, olha só. Mais cedo, a Starlink anunciou uma oferta de desconto em pacotes de internet para clientes do Brasil. O valor do kit da empresa caiu pela metade. A mensalidade sem impostos será de 184 até dia 30 de abril. Elon Musk, gente, olha, eu tô dando risada porque isso tá sendo ruim bom no mesmo nível, sabe? As pessoas estão ganhando desconto. Eu também quero Starlink agora. E aí, gente, para finalizar, eu vou colocar 2 vídeos na sequência para vocês. O primeiro, que é esse aqui que vocês estão vendo, que é sobre a questão da ordem judicial contra o Elon Musk. Como que funciona esse processo no Brasil e nos Estados Unidos? O que pode acontecer com o Elon Musk em relação a essa ação judicial que o Alexandre de Moraes abriu contra o Elon Musk? Ele vai explicar direitinho como que funciona, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E na sequência, a Globo quis se mostrar que era democrática e abriu um pequeno espaço para que uma pessoa fosse contra as decisões do Alexandre de Moraes, né? Porque a maioria do discurso da Globo é que o Alexandre de Moraes está certo e Elon Musk está errado, mas aí ele abriu o espaço para essa pessoa e aí eu vou abrir o espaço para ele aqui também.
Beleza? 3 erros jurídicos na decisão de Alexandre de Moraes, que incluiu Elon Musk como investigado em inquérito. Primeiro, o acordo de extradição entre Brasil e Estados Unidos prevê 34 crimes no qual uma decisão da justiça brasileira pode ser cumprida em solo americano. Adivinhe quais crimes não estão neste tratado? Quaisquer dos crimes que Alexandre aponta que Elon Musk possa ter cometido. Você lembra dos pilotos americanos do jato Legacy envolvido num acidente da Gol que matou 154 pessoas há 20 anos? Então, eles foram condenados com trânsito em julgado aqui no Brasil e mesmo assim os Estados Unidos recusaram a extradição desses pilotos exatamente por este motivo. O crime pelo qual eles foram julgados não está no tratado. E tem gente aqui achando que o FBI iria bater na casa do Elon Musk às 6 horas da manhã. Segundo, pela teoria quadripartida aplicada pelo STJ, o crime consiste numa conduta típica, ilícita, culpável e punível concretamente. Já sabemos que os tipos imputados por Alexandre a Elon Musk não são puníveis pelo tratado bilateral. Sem punibilidade concreta, o inquérito está apurando um crime inexistente, o que também é ilegal. 3. No fim da sua decisão, Alexandre determina que funcionários da plataforma no Brasil responderão por desobediência caso o site reative publicações e perfis censurados por ele. Só tem um problema. Isto viola um princípio universal do direito. O princípio número 1 de Nuremberg, a responsabilidade criminal individual. E se ainda serve de alguma coisa, este princípio também está na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 45. Você não pode ser culpado pelas ações de terceiros. Como pode Elon Musk reativar publicações e perfis censurados lá dos Estados Unidos e funcionários que nada fizeram aqui no Brasil responderem por algum crime como deseja Alexandre? Pois é, não pode. E se você chegou até aqui e está indignado, chegou a hora de partir para a ação. Ontem protocolamos a urgência para que a Câmara paute o projeto de lei anti-censura, que deseja incluir como crime de responsabilidade e de abuso de autoridade a retirada de publicações e redes sociais por motivo político e ideológico. Para ser aceito, o requerimento de urgência precisa da assinatura de 257 deputados. Por isso, comente a tag PL da Censura na rede social do seu deputado para que ele também apoie o regime de urgência neste projeto. O código para os deputados assinarem a urgência está aqui na tela e eu também vou deixar na legenda. São ações efetivas como estas e não apenas reclamar nas redes sociais que podem mudar o Brasil. Compartilhe este vídeo. Obviamente, nenhuma empresa, ou X ou qualquer outra, pode descumprir decisões judiciais. Mas, até o momento, o que acontece é que Elon Musk ameaçou descumprir decisão judicial. Aparentemente, ele não desbloqueou as contas bloqueadas até o momento. Se ele ameaçou descumprir, mas não descumpriu, isso não é crime. A ameaça de descumprir uma ordem judicial ou a ameaça de realizar alguma coisa que vá contra a lei, ameaça não realizada, não é um crime. Ele criticou o Supremo, isso não é crime. Então, a minha primeira pergunta é por que, sob a suspeita de qual crime ele foi incluído no inquérito? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é a seguinte: com qual base legal e constitucional o Supremo veta contas? É essa pergunta que o Pablo Hortelado fez e eu concordo com essa pergunta. Porque uma coisa é responsabilizar criminalmente, com todas as armas da lei, aqueles que usam as redes sociais para cometer crimes. Entretanto, quando você bloqueia a conta, você está proibindo alguém de escrever no futuro alguma coisa. E você não sabe o que alguém escreverá no futuro. Eu conheço, não vou dizer jornalista, militantes jornalistas que odiavam o Lula e depois passaram a amar o Lula. Eles mudaram de ideia. Não é? Então, o que essas figuras vão escrever no futuro? Essas contas estão bloqueadas há meses e meses e meses.
Isso não tem base constitucional. E a minha terceira questão é a seguinte: a necessidade de regulação da internet é mais ou menos um consenso, tirando extremistas, é mais ou menos um consenso. O problema é qual regulação, porque existe uma sedução muito grande de se censurar. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal votou uma decisão que abre caminho para a criminalização de veículos de imprensa por declarações prestadas por entrevistados. Então, imagina uma entrevista ao vivo, o entrevistado fala algum absurdo e o veículo de imprensa é criminalizado. O Supremo votou isso. Então, há claramente no Supremo uma tendência à censura. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!